Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 11. E é neste ponto que nós iniciamos a nossa lição. É neste ponto que nós começamos a lição de número 8, que tem por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. Toda semana estamos aqui estudando as lições bíblicas da CPAD. O nosso texto áureo vai dizer assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O texto áureo nos ensina desta forma: as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isto se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Quando nós fizemos aquela leitura do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, nós vimos bem certinho o posicionamento do pastor que agrada a Jesus. E aí cabe a mim e a você saber se nós estamos enquadrados nesta visão de pastoreio do reino de Deus. E é isto que nós vamos tratar nessa lição. Qual é a posição, o posicionamento? Quem é o bom pastor? Como os pastores que auxiliam Cristo estão se portando nesses dias atuais? Fica conosco e nós temos muita coisa boa para estudar. Já no nosso primeiro tópico, o tema do primeiro tópico é o seguinte: sobre o rebanho. E nós vamos ter 4 subtópicos: a ovelha, a natureza, o rebanho e os pastores. O primeiro tópico, quando fala da ovelha, o pastor Ezequias Soares ele vai trazer um paralelo agropastoril, ou seja, vai falar sobre a natureza do rebanho, da ovelha, como ela é, quem ela é. Ele vai deixar uma coisa bem clara. Por exemplo, eu moro no sítio, certo? Eu cuido de uma igreja do sítio. Aqui aonde eu estou, não existe assim uma criação tão grande de ovelha. Na igreja anterior, nós tínhamos maior contato com isso, certo? Na igreja anterior que eu cuidava, eu tinha mais contato com isso. Os irmãos, eles tinham por profissão cuidar de ovelhas. E uma das coisas que nós precisamos compreender é o seguinte: que a ovelha é o bicho mais simples que existe na face da terra. Ovelha não tem garra, ovelha não tem presas, ovelhas não tem nada que ela possa se defender. A ovelha é simples, ela é indefesa, ela sofre os ataques dos outros animais. Qual é a arma que a ovelha tem? Muitas vezes é apenas dar a cabeçada ou tentar fugir, mas também não tem velocidade. Quando Jesus nos compara com ovelha, certo? Compara a igreja com ovelha, quando Deus compara Israel com ovelha, ele está colocando exatamente este ponto: a simplicidade que nós precisamos ter, certo?
nos tornarmos indefesos, sabendo que é Cristo que nos defende, nos tornarmos frágeis, sabendo que é Ele que nos fortalece, e em todo o tempo nos deixar ser guiados, conduzidos, orientados por Ele. Tá? A ovelha, ela é a fêmea, o macho é o carneiro, e quando nós falamos do filhote, nós falamos cordeiro, ou aqui na nossa região não é cordeiro, é borrego, tá? É borrego, é o filhote de carneiro até 1 ano. E qual a importância da ovelha? A ovelha, principalmente para Israel, a ovelha é um animal que se aproveita tudo dele. Do chifre se faz remédio, ou se faz o shofar, né, que é aquela buzina que se usa dentro do templo de Israel. Da lã, da lã do carneiro, vai se fazer vestuários, blusas, né? Blusas de lã, cobertores, então se usa tudo ali. A pele da ovelha, você pode fazer arriames, fazer chicotes, fazer várias coisas tecendo o couro. A carne serve de comida, o leite serve de bebida, tá? Os órgãos, por exemplo, o estômago, quando a Bíblia fala do odre, certo? O odre nada mais é do que o estômago do carneiro, certo? Nada mais é do que o estômago do carneiro, que ele tem uma propriedade que ele é quase um isolante térmico. Então, quando você pensa do carneiro naquela época, na época de Ezequiel, na época de Jesus, ele era um animal completo. E preste atenção, o Senhor dá ordem para que este animal que vai ser oferecido, que se compara a nós, ele seja de 1 ano, ou seja um cordeiro, ele seja sem defeito, ou seja aquilo que mais se aproxima do Senhor Deus. Então, quando nós falamos do rebanho, nós estamos falando exatamente dessa questão de não se cuidar sozinho. Olha só, vamos puxar exemplos bíblicos. Vamos pegar Raquel, certo? Raquel, ela era pastora. Raquel, mulher de Jacó, trabalhava com a criação das ovelhas. A esposa de Isaac, Rebeca, ela era pastora. E existia todo um trabalho de tirar água, cuidar do animal. Então, preste atenção, existe todo um trabalho. E a Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres que cuidaram desses animais. Davi, ele é tido como o pastor de Israel, certo? Pastor da nação de Israel, mas também ele pastoreava as poucas ovelhas do seu pai. E esse serviço pastoral, certo? De pastoreio, vamos dizer melhor assim, era um serviço muito árduo, porque boa parte desse serviço ele era feito quando? À noite. Vá lá para Lucas capítulo 2, quando os anjos aparecem aos pastores. Em que período eles estão trabalhando? À noite. Por que à noite? Porque de dia, o sol escaldante de Israel, as ovelhas elas se desidratam, se enfraquecem muito facilmente. Então, boa parte de todo o pastoreio acontece à noite, quando tem a fresca da noite, e os pastores conseguem locomover as ovelhas de um lado para o outro. Se por um lado é bom para as ovelhas, do outro lado é extremamente perigoso, porque é nesse período que boa parte dos animais selvagens vão atacar lobos, onças, né? Eles vão atacar o rebanho. Então, quando nós falamos, nós somos comparados à ovelha, nós somos comparados exatamente neste ponto, em que nós precisamos ser cuidados, precisamos ser guiados. E precisamos ser guiados por quem? Por um pastor. O pastor é aquele homem que dedica a sua vida por causa das suas ovelhas. Lembra do que Davi vai falar para Saul quando ele vai se prontificar para lutar contra Golias? Ele vai dizer que uma vez um urso tentou atacar as suas ovelhas. Ele o matou. Outra vez, um leão tentou atacar suas ovelhas. Ele o pegou pela juba e também o matou. Ou seja, o serviço pastoril é um serviço árduo.
mas alguém precisa fazer. É por isso que lá em Efésios 4:11 vai dizer assim, que é Deus quem dá pastores para a sua igreja. E nós vamos ver que ele dá pastores, dá mestres, dá evangelistas, dá profetas, dá homens que vão trabalhar na seara do mestre, fazendo a obra do Senhor. Então esse é o nosso ponto 1. O nosso ponto 2, ele é mais delicado, porque ele vai falar sobre os pastores infiéis, certo? Vai tocar de novo na ideia do pastor de ovelha, tá? Vai falar sobre o que os governantes faziam e o que os governantes não faziam. Preste atenção. Qual é a função do pastor? É atender o rebanho. Mas preste bem atenção no que eu vou te dizer. Em nenhum momento está dizendo que é proibido que o pastor ele coma da carne da ovelha, use a sua lã, certo? Não é proibido que ele tome o seu, que ele usufrua do seu serviço. A Bíblia vai deixar bem clara. Moisés escreve isso, Paulo repete em Romanos, que não se atará a boca do boi que debulha. Ou seja, o pastor, ele tem direito de usufruir do seu trabalho, certo? Ele cuida da ovelha, ele pode, lá de vez em quando, matar uma ovelha, comer com a sua família, garantir o sustento, o alimento da sua casa. Agora, qual era o problema dos pastores que Ezequiel está falando, que Jeremias está falando? Eles não estavam cumprindo a sua função como cuidadores do povo, como cuidadores do rebanho que Deus lhe confiou. Preste bem atenção. Ezequiel, capítulo de número 48, vai dizer assim, ó, maldito, olha a palavra, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso quer dizer o seguinte, que se eu me proponho a fazer, eu preciso fazer de tal maneira que o Senhor olhe para mim e veja que eu estou fazendo um bom trabalho, tá? Que eu estou fazendo um bom trabalho. Todos nós recebemos algo do Senhor. Davi, a Bíblia vai dizer que Davi cuidava, os irmãos de Davi dizem isso, né? Das poucas ovelhas do seu pai. Gideão, ele malhava um pouco de trigo num lagar, que é um lugar que não é propício para isso. Quando Jacó começa a cuidar das ovelhas de Labão, seu sogro, eram poucas ovelhas. Por quê? Porque o Senhor não está preocupado em nos dar muito. Ele está preocupado em nos dar aquilo que temos capacidade para executar e prosperar. Veja bem, prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é ficar famoso. Prosperidade é receber do Senhor e executar tudo o que o Senhor coloca nas nossas mãos. Esses pastores, eles estão sendo infiéis por quê? Porque o Senhor lhes confiou um rebanho e eles não estavam dando conta do rebanho que o Senhor lhes deu. E é neste ponto ali no 32, 34, 2 e 3, que vai ter uma palavra muito dura. E a palavra essa é: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Ou seja, ao invés dele fazer prosperar o rebanho, eles estão prosperando a sua vida. Ao invés dele acrescentar no reino, eles estão acrescentando na sua vida. Ao invés deles apacentarem a sua igreja, eles estão cuidando da sua vida. Volta lá para o livro de Ageu. O livro de Ageu, assim, em resumo, é isso. O povo volta do cativeiro. Só que qual é a ideia do povo? Eles voltam com o desejo de fazer a casa do Senhor, mas vem as dificuldades e eles param. Eles vão cuidar dos seus negócios. Eles vão cuidar da sua casa. E o Senhor vai dizer assim, olha, vocês não estão vendo? Vocês estão colhendo e não está tendo nada. O salário entra num saco furado. Come muito, ninguém se farta. Por quê? Porque vocês abandonaram o meu propósito com vocês, que é fazer a minha obra,
certo? Esses pastores estavam apacentando a si mesmos. Agora vamos dar um pulo lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Em Mateus, capítulo 23, nós vamos ver Jesus falar 8 ais. 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Neste tempo de Ezequiel, ainda existia, o povo estava sendo levado ao cativeiro, né? Boa parte de Israel já estava, de Judá já estava no cativeiro. Tá? Jeremias estava ainda em Jerusalém pregando. E lá tinha o rei, né, que no período era Zedequias, tinha os sacerdotes, tinha os profetas. E ele vai dizer, ai pastores. Esse pastor, nesse sentido de Ezequiel, não é aquele que apacenta a ovelha, mas é aquele que está liderando o povo. Desde o princípio, o Senhor trata os líderes do seu povo como pastores. Tem igreja por aí que maia a história do pastor, mas o pastorado é bíblico. O pastorado é um princípio que o Senhor nos deu para quê? Para crescimento e desenvolvimento do seu reino. Então, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Daí lá em Mateus 23, existe 8 ais. Ai para quem? Ai dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Naquela situação, eles eram os líderes do povo. Eles eram os pastores do povo. Eles não tinham todo o poder civil, mas eles tinham o poder religioso. Eles tinham o poder de ensinar o povo, de conduzir o povo, de levar o povo ao conhecimento de Deus. Mas ao contrário, o que eles faziam? Eles se afastavam do povo. Eles afastavam o povo de Deus, fazendo com que o povo se afastasse da vontade de Deus. De tal maneira que nas bordas do templo existiam os cambistas, que eles usavam de juros abusivos, que eles enganavam o povo. E o problema de Jesus, quando ele vira todos as mesas do cambista, não é porque eles estavam vendendo no templo, mas é que eles estavam levando o povo a pecar. Porque um dos princípios ali do sacrifício era você mostrar o seu arrependimento levando a sua ovelha, a sua oferta. E o que eles estavam fazendo ali? Primeiro, eles estavam usando de usura, juros exorbitantes. Segundo, eles estavam tirando o arrependimento do povo. E quem apoiava isso? Os escribas e os fariseus, os líderes do povo. Nós que estamos em liderança, você na liderança da escola bíblica, eu na liderança da igreja, da escola teológica, dos trabalhos que nós temos. Nós temos uma grande responsabilidade de fazer o quê? De conduzir o povo de Deus. Então, o que os pastores faziam? Apacentavam a si mesmos. Existem escavações em torno de Israel que na época de Jesus existiam casas suntuosas, casas de 300 metros quadrados. Você sabe o que é uma casa de 300 metros quadrados? Ela já não chama-se casa, ela chama mansão para os nossos padrões. Agora volte isso 2000 anos atrás, quando a pobreza era absurda. O povo vivia em miséria. Um homem com uma casa de 300 metros quadrados era um palacete. Tá? Então os sacerdotes, os escribas, aqueles que tinham que olhar para o povo, estavam olhando para si mesmos. E nós temos visto muitos pastores que estão deixando de olhar para o povo, estão olhando para si, para o seu nome, para a sua fama. Então eles estão deixando de fazer o que devem, certo? E eles estão o quê? Cuidando de si mesmo. Tá? A ideia minha como pastor é atender os necessitados. Independente se é da minha igreja ou se não é. A minha função como pastor é atender. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, na parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, quando nós vamos falar da ovelha, a Bíblia vai dizer que o pastor, o que ele faz? Ele está indo para casa, para o aprisco,
E ele vai fazer a sua checagem. Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe a situação de cada ovelha. E ele vai contando, 95, 96, 97, 98, 99, faltou uma. O que ele faz? Né? Vamos tirar isso do imaginário. Que ele larga as 99 sozinho. Se ele largar as 99 sozinho, elas se perdem, porque a ovelha não se cuida. Tá? Mas ele deixa num lugar seguro. Possivelmente deixa alguém que esteja ali auxiliando, tá? Para tomar conta. E ele, o pastor, vai ao encontro das ovelhas que estão necessitadas. Tá? E ao chegar lá, ele toma uma atitude. Ele pega a ovelha e plop, coloca nos seus ombros. E leva a ovelha para junto das outras. Tá? Por quê? A grande função do pastor é compreender a necessidade de cada ovelha individualmente. Cada ovelha tem a sua necessidade, tá? Cada ovelha. Nós vamos falar da fraca, da forte, da gorda, da magra. Cada ovelha tem a sua necessidade. Algumas necessidades são muito claras. Por exemplo, o ataque de animais ferozes. É muito claro. Eles são violentos e eles vêm com tudo. Ok. Só que existem duas situações, quando nós falamos de ovelha, de gado de uma forma geral, que são questão de vermes e moscas. Vermes e moscas. Ah, irmãos, mas como que um verme vai matar uma ovelha? Como que uma mosca vai matar uma ovelha? É bem simples. A mosca, ela começa a perturbar tanto a ovelha, os animais de uma forma geral, que eles começam a se esfregar em tudo. Eles param de comer. Eles param de beber, certo? Eles começam a ficar irrequietos, andando demais, eles gastam energia, eles vão emagrecendo, eles vão enfraquecendo, chega ao ponto de morrer. Mosca mata os animais. Credo! Sim! Aprenda com o pastor de sítio, tá? Mosca mata os animais, certo? E você parece que ela é insignificante. São aqueles probleminhas. Os animais ferozes são os grandes problemas que vêm e nos devoram. Mas as moscas, aquele problema pequenininho, que muitas vezes vai deixando passar, e vai, e vem, e mexe, e atrapalha, e tira a concentração, e tira o ânimo. Já os vermes são os problemas internos, que nós não conseguimos ver. Estão acontecendo. Verme é verme, está dentro do corpo do animal. E é necessário fazer o quê? Tratar, vermifugar, certo? Existe remédio próprio, desde a época dos pastores de Midian, desde a época da família de Moisés, já tinha remédios, ervas próprias para a questão de verme. Porque o verme também enfraquece, certo? O verme não deixa o animal comer, chega ao ponto que ele morre, tá? Então nós precisamos compreender que o que os pastores estavam fazendo? Eles estavam apacentando a si mesmos. O que os pastores estavam deixando de fazer? Eles estavam abandonando o cuidado das ovelhas. Eles estavam abandonando a proximidade das ovelhas. Irmãos, é muito interessante hoje um movimento que nós vemos, que tem muito pastor que não tem cheiro mais de ovelha. E vou ser bem sincero, não é um cheiro agradável, não é, certo? O cheiro de ovelha fala da proximidade entre o pastor e a ovelha, certo? Fala daquela proximidade, dele estar sempre perto, conhecendo e reconhecendo as necessidades, os anseios daquelas ovelhas. Nós, como pastores, dirigentes de igreja, professor de escola dominical, nós precisamos estar perto das nossas ovelhas, porque as nossas ovelhas não são nossas. O Senhor nos confiou aquilo que é dele. Esse que é o problema. Se as ovelhas são minhas, eu faço o que eu quero. Mas as ovelhas são do Senhor. Eu preciso fazer o que ele quer. E tem hora, irmãos, tem horas, acompanhem lá em Ezequiel 37, que nós precisamos dar uma quebradinha na perna da ovelha. Credo, irmão Hermes, que pastor ruim. Não é ruim. É para que ela parar de varar cerca. Que ela pare no seu lugar.
que ela pare de dar amarrada, porque as ovelhas, para marcar território, elas começam a dar cabeçada uma na outra. Então, às vezes, é preciso tomar algumas medidas drásticas. E esse é o problema dos pastores do nosso tempo. Eles não querem tomar medidas drásticas. Por quê? Para não perder o ibope. Para não perder a boquinha. Para não se mudar, porque ninguém reclame. Daí ele passa a mão no pecado, ele passa a mão no erro. E o que acontece? Olha lá para Judá. Olha lá para Jerusalém. Olha para Israel, o que aconteceu com ele. De quem que é a culpa? Dos pastores de Israel. Dos líderes de Israel. Daqueles que deveriam tomar conta e não estavam tomando. Esse é meu problema, esse é o teu problema. O que nós precisamos fazer? Precisamos tomar posicionamento. Por que tomar posicionamento? É para que quando o supremo pastor, o sumo pastor, como está em Hebreus, o grande pastor, como está em 2 Pedro, quando ele vier, ele não nos encontre relaxadamente. Lembra que eu li para você? Ezequiel 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, aquele que tem a sua função e não faz. Lembra o que Jesus disse? Jesus vai contar uma série de parábolas do Senhor que vai viajar e arrenda o seu terreno para outros cultivarem. O rei que se afasta e deixa o seu mordomo cuidando, tá? O rei que chama os seus súditos e para um dá 5 talentos, outros 3 talentos, outro 1 talento. Todos recebem alguma coisa. Agora, qual a nossa questão? É que quando o Senhor voltar, nós possamos apresentar o resultado desse arrendo. Quando o rei voltar, ele não nos pegue espancando os nossos conservos. Quando o Senhor voltar e pedir conta dos talentos que nos foram entregues, que nós possamos ter multiplicado segundo a capacidade que nós temos, não de enterrado. Você está compreendendo? Você está entendendo a ideia? Que nós precisamos compreender que o pastor, ele irá voltar. Quer você esteja preparado, quer você não esteja preparado. Mas o pastor vai voltar. E quem é o pastor? É aquele do Salmo 23. É. Quem é o pastor? É aquele de João capítulo 10. É o mesmo. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. Certo? É Jesus de Nazaré. Lembra o que Jesus disse para a mulher cananeia? Ele disse, olha, eu fui chamado para as ovelhas perdidas de Israel. O que ele estava fazendo? Ele estava juntando as suas ovelhas, juntando aquilo, cuidando daquilo que o Pai lhe deu. Nós somos sucessores, lembra? Atos 1:8, mas recebereis poder e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Ou seja, a partir do momento que Cristo foi assunto aos céus, a responsabilidade de pastorear é minha e a sua. E nós devemos fazer tudo como Jesus faria. É fácil? Não é. Por quê? Porque somos falhos, somos humanos, nos magoamos, nos entristecemos, nos sentimos fracos, nos sentimos certos dias bravos. Mas tudo isso precisa ser colocado de lado para fazermos o quê? Para atendermos o chamado do Mestre. Lembra quando, lá no Evangelho de João, Jesus tem um encontro com Pedro e por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus falou isso com Pedro. E Pedro respondia assim, eu te amo, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E qual era a réplica de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta
as minhas ovelhas. A partir daquele momento, Pedro e os demais apóstolos estavam confiados e comissionados a representar o Mestre, apacentando as ovelhas, apacentando os cordeiros. A minha função como pastor, eu sou pastor, o Senhor me deu a graça de estar há 22 anos à frente do rebanho, certo? Eu estou há 16 anos como pastor integrado e fazem 6 anos que eu fui consagrado ao pastorado, certo? Servi a Jesus como cooperador, cuidando de igreja, diácono cuidando de igreja, presbítero cuidando de igreja, evangelista cuidando de igreja e agora pastor cuidando de igreja, tá? E o meu pastorado cristão, ele é a semelhança de Davi. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso matar um leão, eu preciso matar um urso para defender as ovelhas do meu pai. As ovelhas não são minhas, são do meu pai. Eu não posso espancar as ovelhas, porque não são minhas. Não são minhas. Jacó vai chegar para Labão e vai dizer, Labão, olha, quantas vezes as feras vinham e devoravam as suas ovelhas. Para que você não tenha prejuízo, eu tirava das minhas e completava as suas. Ou seja, o trabalho do pastor cristão, não, pregar é o menor dos trabalhos. Tem gente que acha que a função do pastor é pregar. Irmãos, com todo respeito, pregar qualquer obreiro prega. Mas a função do verdadeiro pastor, do pastor à semelhança de Cristo, é ir aonde a ovelha está, compreender a necessidade que esta ovelha tem e colocar esta ovelha em pé novamente. Porque muitas vezes as lutas e as fraquezas do dia a dia estão fazendo com que esta ovelha perca o ânimo, perca a força, perca a esperança, perca a graça, perca a coragem. E ela vai mirrando, mirrando até que se extingue todas as forças e a vida. Os bons pastores não são aqueles que pregam muito, não são aqueles que estão cuidando de grandes igrejas. Os bons pastores são aqueles que fazem o serviço do Pai fielmente. Eu conheço muitos irmãos que nem título de pastor têm, mas pastoreiam a obra do Senhor, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, com todo amor, dedicação e desvelo. Essa é a nossa função, essa é a nossa esperança, tá? Que Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima lição, lição de número 9, que nós vamos estar falando sobre Gog e Magog, tá certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus.